E ao ser liberto, Pedro vai até a casa, onde toda a igreja reunida em oração. E ele bate a porta e diz: sou eu, Pedro. E os discípulos dizem não acreditar-se, Pedro. Mas pode. A mulher diz: é sim, eu conheço a voz do meu pastor. E abre-se a porta, e era Pedro mesmo, que foi liberto pelo Senhor. Havia uma igreja que estava constantemente de joelhos.
paz do Senhor. Amém. Uma alegria estar com os irmãos, mais uma vez. Felicitar as irmãs por mais essa oportunidade em que as irmãs estão festejando ao Senhor. Por mais um ano juntas, mais um ano na presença de Deus, mais um ano na adoração. Feliz de estar aqui com o pastor Léo. Tenho um carinho muito grande por ele. Foi o meu primeiro pastor. E ele disse aqui para mim: vamos nessa noite reviver um pouquinho do tempo que passamos juntos lá no São João.
Isso lá na década de 90, eu tinha 18 anos. Passou um pouquinho de tempo, pastor. Tem um cabelinho branco aqui já. Salmo de número 6. Eu quero deixar esse texto para os irmãos. Foi um dos versículos que eu li essa semana em uma das minhas devocionais. E eu confesso que ficou impresso no meu coração. E é oportuno. Nós estamos aqui numa noite onde as irmãs do círculo de oração estão celebrando ao Senhor. E nós estamos juntamente aqui. Então vale a pena refletirmos aqui. Diz o Salmo 6, o verso 9: o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Nesse texto aqui, meus irmãos, nós temos aqui dois tempos de uma mesma expressão: a oração. A oração na vida de Davi. Davi reconhece aqui que no passado Deus ouviu a sua oração. Ele considerou momentos de dificuldade que ele teve no passado, mas no momento da dificuldade, no momento da adversidade, ele pôde encontrar refúgio em Deus. Ele pôde encontrar descanso em Deus. Então ele diz: o Senhor já ouviu lá atrás a minha oração. E ele considera um presente, dizendo: o Senhor aceitará a minha oração. Por quê? Porque no presente Davi estava passando por uma adversidade. E ele, como já tinha experiência com Deus, ele sabia com quem ele estava falando. Eu quero perguntar nessa noite: tem crente que sabe quem é Deus de fato, que tem experiência com Deus? Então você pode glorificar Deus nessa noite, porque esteja você passando pelo que estiver passando, saiba de uma coisa: Deus te conhece, Deus sabe quem você é e não vai te desamparar. Que Deus abençoe. Aleluia! Nosso pastor também, uma oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, pela oportunidade. Nós nos sentimos muito honrados de estarmos aqui nesta noite para enaltecer aquele que é digno de toda adoração. Meus irmãos, nosso irmão, pastor Paulinho, ele citou Salmo 6, verso 9, a qual garante que o Senhor escutou a nossa oração. O convite nesta noite ao tema é que nós venhamos a despertar as nossas vidas, porque será inútil nós adentrarmos a essa porta sem nenhuma motivação nesta noite. Efésios 3 e o verso 14: por essa razão, nos colocamos de joelho para que o Senhor trabalhe a nossa vida. Seria tolice da nossa parte adentrar sobre essa casa de oração e não ter uma real motivação ao nosso coração. Que o Senhor desperte a minha vida, que o Senhor desperte a tua vida, que ao término desse trabalho, nosso coração esteja pulsando convicto, porque o Senhor já ouviu a nossa oração nesta noite. Seria, meus irmãos, de nenhum valor se nós entrarmos e sairmos da mesma maneira. O culto, ele é individual nessa noite, e é nós que fazemos o culto. Se nós deixarmos, o Espírito Santo bradará ao nosso coração nessa noite. O culto não inicia na ministração
ministração. O culto inicia aos hinos congregacional. Eu não sei o porquê que você veio, mas eu vim adorar o Senhor nessa noite. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. E nós nos perdemos, viu, pastor? Nos convida mais. Hoje nós deixamos a congregação do Jardim São Paulo, porque nós nos perdemos na rua, desde as 7h30 rodando, mas nós nos achamos, né? E bom é estar aqui com os irmãos nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu devolvo aqui a direção do trabalho ao nosso pastor, para já estar apresentando a missionária nas mãos do Senhor, para que o Senhor continue falando conosco nesta noite.